candidatos, tudo bem? Meu nome é Bruna e antes de começar o vídeo, eu e a Gabi queria agradecer vocês pelas visualizações que nós estamos tendo no vídeo do que é RH, né? A gente tá batendo aí mais de 10 mil visualizações, então muito obrigada pra quem tá assistindo, pra quem tá acompanhando a gente e pra quem tá gostando. Bom, por que eu tô agradecendo também esse vídeo? Porque pensando nesse vídeo, na repercussão que a gente teve, a gente vai começar uma série sobre RH, né? Então nós vamos fazer alguns vídeos, né? Vai ser uma série, a gente vai tentar lançar todos aí todas as semanas, né? Falando sobre cada parte do RH. E hoje a gente vai falar sobre recrutamento e seleção. Bom, então como que funciona o recrutamento e seleção? Antes de mais nada, o recrutamento e seleção, ele tem a responsabilidade de contratar as pessoas para dentro da empresa, né? E também tem a responsabilidade também de fazer o recrutamento interno, mas a gente vai comentar depois. Como que funciona o recrutamento externo? Então, por exemplo, um departamento ou um gestor entra em contato com o recrutador, né? No caso pode ser um psicólogo ou um gestor de RH, e aí ele vai fazer uma solicitação de vaga. Ele vai te passar informações do que ele quer, do que ele precisa. Então, por exemplo, ele precisa de um auxiliar administrativo com conhecimento em Excel. Então ele vai fazer essa solicitação para você como recrutador vai ler as descrições e vai lançar essa vaga nos sites que nós utilizamos para fazer recrutamento e seleção. Você lançando essa vaga com um perfil, por exemplo, precisamos de um auxiliar administrativo de 18 a 25 anos, que tenha disponibilidade para trabalhar no período de manhã, né, ou período integral, que tenha conhecimento em Excel. Essa é a primeira etapa de recrutamento e seleção. Então você lança a vaga, vão ter pessoas que vão se candidatar a essa vaga, você vai selecionar alguns currículos, aqueles que estão adequados na descrição de cargo que você fez, né, naquele cargo que você está lançando, e aí você vai selecionar esse currículo. Então já começa aí o trabalho de recrutamento e seleção. É a primeira etapa. Você tendo esses currículos em mão, você vai começar a analisar se ele está dentro do perfil ou se não está dentro do perfil. Então são mais ou menos duas etapas de triagem. Aquele que você bate o olho no currículo e você fala, esse aqui dá, esse aqui não dá. E a segunda etapa que você realmente pega o currículo e você vê se você vai ligar, se você vai chamar aquela pessoa para entrevista. Então você chama ele para entrevista, sendo a terceira etapa. Tem pessoas que fazem entrevista por telefone, tem pessoas que fazem entrevista por Skype, tem pessoas que fazem entrevista presencial, né? Então, por exemplo, vamos fazer a presencial, você chama, então você vai ver se a pessoa realmente ela tá naquela descrição, né? Ela estando, você vai aplicar algum teste. Tem empresas que aplicam testes psicológicos, tem empresas que não aplicam apenas um teste técnico ou realmente só a entrevista e passa para uma segunda etapa com o gestor. Essa pessoa sendo aprovada, ela passa para fazer exame médico. Geralmente é o recrutamento e seleção que faz essa etapa de encaminhamento para o exame médico. Então a pessoa faz o exame médico, ela é aprovada no exame médico, ela volta para a empresa. Ela voltando para a empresa, ela entrega a documentação que também fica na responsabilidade do recrutamento e seleção, geralmente. Então o recrutamento e seleção faz essa ponte, né? Recolhe os documentos, checa se está tudo ok. Existem algumas empresas que têm esse sistema de passar para o departamento pessoal. Então, por exemplo, você fecha a vaga da pessoa, tendo tudo ok, passa para o departamento pessoal só para fazer a admissão e ele se tornar um funcionário e não ser mais um candidato. O recrutamento interno, isso depende, porque existem várias outras formas também de você fazer recrutamento interno. Então vamos falar de uma promoção. Então você chama um colaborador que tem a possibilidade de ser promovido para uma vaga que tem dentro da empresa, e aí você pega e faz todo o processo dele, faz teste, faz entrevista, e ele sendo aprovado, ele passa para um outro cargo, para uma promoção. Além disso, o recrutamento e seleção também pode fazer pesquisa de clima, que é muito interessante, fazer avaliação de desempenho, então tem também a avaliação de 360 graus, então cabe também ao recrutamento e seleção também fazer essa ponte. Para quem também não sabe, o recrutamento e seleção também fica responsável para o recrutamento de terceirizados. Às vezes na empresa elas fazem um contato com uma agência para recrutar as pessoas, mas quem faz essa ponte também é o recrutamento e seleção. Então o recrutamento e seleção ele engloba várias coisas, não é só realmente só recrutar pessoas para uma vaga. Pode ser tanto interno, quanto promoção, quanto avaliação de desempenho, quanto pesquisa de clima. A avaliação de desempenho, para quem não sabe, na verdade não são todas as empresas que fazem esse tipo de avaliação, mas eu acho muito importante. É um feedback para ver como você está dentro da empresa, se você está indo bem, o que você precisa melhorar,
o que você precisa desenvolver. Então, por exemplo, às vezes você pode ter que desenvolver a sua timidez, porque às vezes barra de você fazer alguns trabalhos que você precisaria ser mais comunicativo, mais interativo. Então você pode receber esse tipo de feedback. Ou por exemplo, você é uma pessoa que não consegue prestar muita atenção em várias coisas e naquele cargo precisa que você tenha atenção. Então o gestor também pode dar esse feedback para você. Então a avaliação geralmente ela é feita por alguns outros profissionais que trabalham com você na área, o responsável, né, na sua área, ou para um gerente ou um diretor, e esse feedback é dado a você. A pesquisa de clima é feita por algumas empresas também para avaliar como que é o clima do trabalho. A gente vem vendo ao longo dos anos que as empresas estão se preocupando muito com o bem-estar dos seus colaboradores. A pesquisa de clima justamente é para isso, é para ver como que estão os colaboradores daquele departamento, o que pode fazer para melhorar, quais são as melhorias precisas que eles podem fazer, né? E isso é feito com a pesquisa de clima. Então eles vão avaliar ali, por exemplo, não sei, o bebedouro é quente e isso está gerando um grande incômodo no departamento. Nossa, mas precisa de uma pesquisa de clima para descobrir que o bebedouro é quente? Às vezes sim, entendeu? Ou por exemplo, está rolando um assombro que todo mundo vai ser demitido, não vai ficar ninguém, ou que aquele chefe não consegue gerir, ou que a pessoa não se sente bem naquele cargo, ou não está desenvolvendo bem os trabalhos porque não consegue aprender, ou tem uma pessoa que não consegue ensinar. Então assim, tudo isso pode aparecer na pesquisa de clima também. Então é muito importante, ainda mais para a empresa saber como que está o seu colaborador no seu dia a dia. Então recrutamento e seleção, as suas responsabilidades são sempre com o candidato e também com o seu cliente. Mas cliente? Sim, porque o gestor que está pedindo aquela vaga para você, ele é seu cliente. É como se você pedisse, por exemplo, eu quero um pastel de carne. E aí você é o dono da padaria, então você tem que vender o pastel de carne, porque você vai ganhar dinheiro vendendo aquele pastel de carne. Então o recrutamento e seleção é basicamente isso. O gestor chega e fala, eu quero um auxiliar tal. Então você vai devolver isso para ele. Então o recrutamento e seleção então é essa troca, tanto com o candidato, tanto com o gestor e também com o cliente e a empresa. E no recrutamento e seleção você precisa necessariamente ter feito gestão de RH e psicologia? Não! O que você precisa, por exemplo, igual eu falei, se você vai aplicar teste psicológico, só um psicólogo realmente pode aplicar e pode corrigir. Existem empresas, por exemplo, que contratam pessoas que fazem administração para fazer recrutamento e seleção. E realmente as pessoas podem recrutar e selecionar se elas souberem fazer um bom trabalho e saber o que elas estão fazendo. Porque é de grande responsabilidade de recrutamento e seleção. Parece que não, mas nós temos o primeiro contato com aquela pessoa que está entrando na empresa e você é responsável pela visão que as pessoas têm da empresa por você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma sugestão, e semana que vem a gente vai gravar um outro tema e eu quero que vocês comentem aqui qual o tema que vocês querem ver que a gente vai gravar, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado. Beijo, tchau, candidatos. Até a próxima. Tchau, tchau.